Olá pessoal, então vamos dar continuidade hoje ao nosso conteúdo de matemática comercial financeira, onde nós estamos trabalhando o valor presente em séries diferentes, ou seja, nós temos pagamentos que não é um pagamento futuro, nem um valor onde as prestações são todas iguais. Nós podemos ter momentos onde nós não vamos ter pagamentos e temos momentos também que nós, em alguns momentos, pagamos um valor, em outros momentos pagamos outros valores. Então, nós precisamos saber fazer esta análise. Então, esse primeiro exemplo numérico é o fluxo de caixa A, onde são efetuados 6 pagamentos de R$ 1.000 e 4 pagamentos de R$ 2.000. Então, quando nós falamos em 6 pagamentos de R$ 1.000 e 4 pagamentos de R$ 2.000, eu tenho que pensar que esses 4 pagamentos são efetuados nos meses 7, 8, 9 e 10. Então, os juros precisa ser proporcional a esse prazo. Então, primeiro, é necessário calcular o PV para os 6 pagamentos de R$ 1.000. Uso o N6, PMT 1000 e 1 e acho um PV de 5.795,48. Depois eu preciso fazer 2 cálculos para achar o PV daquelas 4. Então, no primeiro momento, vocês precisam calcular um PMT de 2.000, N6, taxa I, e acha o PV de 11.590,95. Depois, é necessário fazer um PMT de 2.000 para N10 e achar o PV. Então, o PV vai dar 18.942,61. Mas como são 4 parcelas, vocês têm que fazer uma subtração, ou seja, eu preciso pegar o PV do N10 menos o PV do N6, porque essas 6 parcelas de 2.000 não foram pagas, então eu preciso fazer uma subtração. Dessa maneira, eu consigo achar o valor do PV desse fluxo de caixa, ou seja, o valor presente desse fluxo de caixa. Então, eu tenho 5.795,48, correspondente a 6 parcelas de R$ 1.000, e a diferença ali do 18.942,61 com 11.590,95, resultando desta forma o PV daquelas 4 parcelas, ou seja, daquelas 4 parcelas de R$ 2.000, dos 8.000. Então, essa diferença vai dar 7.000 e pouquinho. Essa diferença vocês somam com o 5.795 e a gente obtém o 13.147,13, que é o valor do fluxo de caixa total. Observe que foram pagos 6.000 na primeira parte ali do fluxo de caixa, depois mais 8. Então, 6 com 8 são 14. Então, o valor presente é 13.147,13. Então, esse é o valor presente, é o valor sem juros desse fluxo de caixa. Então, nós temos os pagamentos e nós temos o nosso saldo inicial, o nosso valor presente. Então, agora, o segundo exemplo, o fluxo de caixa B. Vamos primeiro observar ali o fluxo de caixa. Nós temos 5 pagamentos de R$ 100 e depois mais 4 pagamentos de R$ 100. Os pagamentos de R$ 100 são nos meses 1, 2, 3, 4 e 5 e depois no 7, 8, 9 e 10. No mês 6 ali não tem nenhum pagamento, mas os juros é computado na conta, tá? Então, para calcular o PV desse fluxo de caixa, fazemos o PMT de 100, N5, taxa 1, desculpa, e achamos o PV de 485,34. Daí nós precisamos fazer a segunda parte. A segunda parte lá, eu faço N6, PMT 100, taxa 1
e acho um PV de 579,55. E a última parte, lá, parte 3, faço um N10, PMT 100, taxa 1, e acho um PV de 947,13. Como foram pagos apenas 7, 8 e 9, eu preciso fazer o PV de N10 menos o PV do N6, porque 10 menos 6 vão sobrar 4 parcelas. Então, para ter o valor presente do fluxo de caixa total, é necessário subtrair o PV do N10 menos o PV do N6, onde nós temos as 4 parcelas de R$100, e depois somar com o PV de N5. Assim, nós temos um PV de 852,93. Foram, no total, 5 mais 4 pagamentos de R$100, então são R$900. E o saldo é o valor presente, então 852,93. Observem que o valor presente deve ser sempre menor do que o total de pagamentos. Então, nós temos as entradas e as saídas, né, no fluxo de caixa. Então, nossas saídas, né, os nossos pagamentos foram de R$900. Bom, nesse terceiro exemplo numérico, no fluxo de caixa C, nós temos 4 pagamentos de 2.000 e 5 pagamentos de 1.000. Só que no mês 1, no primeiro período ali, não é efetuado nenhum pagamento. Então, de que maneira nós temos que resolver esse cálculo? Precisamos fazer um PMT de 2.000 e N1, um PMT de 2.000, N5. Daí nós precisamos subtrair depois esse PV do N5 menos o do N1 para sobrar os 4 pagamentos ali. E depois a segunda parte lá dos pagamentos de R$1.000, é necessário fazer o PMT de 1.000 N5 e o PMT de 1.000 N10. Da mesma maneira, subtraímos o PV do N10 menos o PV do N5, 10 menos 5, sobram as 5 parcelas de R$1.000. E para calcular o PV total, nós precisamos somar essas duas diferenças. Então, ficou a primeira de 7.726 e alguns centavos, e a segunda diferença de R$4.617 e alguns centavos, totalizando assim um PV de 12.344,54. Então, vamos fazer a análise que nós já fizemos nos outros exercícios. Foram 4 pagamentos de R$2.000, R$8.000, mais 5 pagamentos de R$1.000, totalizando R$5.000. 5 mais o 8 fica R$13.000 de pagamentos. Logo, o nosso valor presente tem que ser menor que isso. Então, ficou 12.344,54. E o último exemplo, fluxo de caixa D, nós temos 5 pagamentos mais intercalados. Então, no primeiro mês não houve pagamento, no 3, no 5, no 7 e no 9. Então, para calcular o valor presente, nós vamos usar a função PMT da calculadora. Nós não vamos usar prestações iguais. Nós vamos usar apenas FV. Então, eu considero que o meu N é 2 e o meu valor futuro é de R$50. Eu vou achar o valor futuro de cada prestação, o valor presente, sabendo que o valor futuro vai ser de R$50. Então, eu fiz os cálculos ali para N2, 4, 6, 8 e 10, aonde houveram os pagamentos. Todos esses R$50 entraram como FV
e nós descobrimos os valores do PV. No final, foi somado todos esses valores, todos os valores presentes. Então, vocês podem observar que no mês 2, o PV é um pouco maior do que o PV do mês 10, porque como o prazo é maior, os juros também vai ser maior. Então, no mês 2 foi pago menos juros, foi pago 99 centavos de juros só. Já no mês 10 tem os juros um pouco maior. Então, somando os 5 valores presentes, nós temos o valor presente total desse fluxo de caixa, R$ 235,60, e foi pago no total R$ 250. Então, essa foi a nossa 8ª aula de matemática comercial e financeira. Espero que esteja auxiliando na disciplina e qualquer dúvida estou à disposição.